Primeiro, bom dia a todos, muito obrigado. Gostaria de agradecer ao Sandro e toda a equipe dessa organização do primeiro Simpósio Agro Sustentável. Creio uma excelente iniciativa e fico muito honrado com o convite. É um privilégio estar falando aqui com vocês e com todos os alunos, todos os empresários, enfim, do Brasil todo aí que vai acompanhar e posteriormente acompanhar. Eu sou o Nivaldo Forastieri, sou advogado de formação, especialista em agronegócio pela Exalc e em direito do agronegócio pela Unicesumar, porém hoje não advogo, na verdade eu sou produtor rural, tenho um escritório de consultoria no agronegócio, que é a Forester Agrointeligência, e também sou coordenador de um programa de qualificação para exportação da Apex Brasil. Então, basicamente, essas três atividades que eu venho fazendo hoje, algumas palestras, apresentações, porque a nossa experiência aí dentro do agronegócio, seja no campo, seja na promoção de exportação, tem que ser levada para toda a sociedade. Então, eu agradeço a toda a equipe, ao Sandro novamente, e fui convidado para falar um pouquinho do panorama do agronegócio brasileiro. É muita coisa, então eu selecionei o que eu acho de mais importante. Como o escritório de consultoria trabalha em 4 pilares, né, de jurídico, gestão, inovação e tecnologia, eu mais ou menos selecionei esses temas para a gente falar um pouquinho aqui, né? Falando do panorama do agro brasileiro, o que eu queria passar para vocês? O Brasil ele é reconhecido internacionalmente por sua vocação agrícola. O país desenvolveu nos últimos 60 anos tecnologia para se tornar autossuficiente na produção de alimentos. E hoje é um dos grandes exportadores de alimentos para o mundo. Quer dizer, o agronegócio brasileiro ele traz paz mundial. Só parafraseando um pouquinho aí o nosso grande ministro, para sempre ministro Roberto Rodrigues, o agro é paz. Por que ele é paz? Porque ele traz alimento, ele traz paz para o mundo. O Brasil ele só não é autossuficiente no trigo ainda. Já tem um trabalho da Embrapa no Mato Piba, que é aquela região que compreende Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, principalmente no Piauí, para trigo de sequeiro. Então, provavelmente, num curto período de tempo, o Brasil vai se tornar também autossuficiente em trigo. Hoje é mais barato, inclusive, importar do que mesmo produzir aqui. Mas eu tenho toda certeza que com a força da Embrapa, essa realidade vai mudar. A Embrapa sempre presente aí no nosso meio rural, no nosso meio agrícola. Falando um pouquinho mais nessa introdução do panorama, o Brasil produz e exporta carnes, frutas, biscoitos, chocolates, vinho, cachaça, café especial, laticínios, orgânicos, castanhas, enfim. O Brasil ele é inovador e muito sustentável. Vou mostrar para vocês aqui como o país é muito sustentável. Enfim, só as carnes brasileiras chegam a mais de 130 países. Então, é a força do Brasil no mundo. Mas eu também vou mostrar para vocês que a gente tem muito a ganhar, a galgar um ranking melhor nas exportações. Eu queria destacar para vocês que o Brasil não é só soja, não é só carne, não é só milho. Por exemplo, vinho e espumantes. O Brasil hoje ele tem o melhor espumante do mundo, que é o 130 da Casa Valduga, foi eleito agora em maio, o melhor espumante do mundo. Então, desbancando vinhos da região de Champagne, isso mostra a força, novamente, do agro brasileiro. Falando um pouquinho do panorama, a gente tem que começar com um horizonte 2050. Eu não gosto muito de falar em muitos anos à frente, que a gente não pode mensurar e nem adivinhar. Esse ano de 2020 mostra isso, que a gente não consegue mensurar o que pode acontecer no futuro. Mas, olhando no horizonte 2050, quem serão os grandes mercados, as grandes economias mundiais? Esse dado que eu estou trazendo para vocês é antes pandemia, tá? Provavelmente isso daqui vai mudar. Mas teremos, por exemplo, 2050, a China com um PIB de 50 trilhões de reais, Estados Unidos, 34 trilhões de reais, Índia, 28 trilhões de dólares, me desculpem, onde eu falei reais são dólares, Indonésia,
7 trilhões, Japão 6, Brasil 6. Esse é o nosso futuro PIB aí em 2050 nesses países. Vamos falar dos principais parceiros brasileiros, né? Quem são os principais parceiros brasileiros? China, Estados Unidos, Países Baixos e Argentina hoje, mas provavelmente até 2050 a Índia entra como grande player aí, comprador de alimentos mundial. Então nós podemos olhar uma faixa desses PIBs, como por exemplo, China, 50 trilhões de dólares, Índia, 28 trilhões de dólares, Estados Unidos, 34 trilhões de dólares. São os nossos e serão os nossos principais parceiros comerciais. Isso mostra que o Brasil tem um grande futuro pela frente. Se fizer o dever de casa, com toda certeza o Brasil vai ser o principal fornecedor de alimentos do mundo, consequentemente trazendo riqueza, trazendo divisa para o país. Até 2050, o mundo, aí, segundo a FAO, tem que aumentar em 70% a produção de alimentos, quase dobrar a produção de alimentos. E quem tem terra agricultável, aptidão agrícola para tudo isso, é o Brasil. O Brasil, nesse aumento de 70% do mundo até 2050, em produção de alimentos, o Brasil, com toda certeza, vai participar de 50% desse aumento de demanda, de oferta, de alimentos. Então, isso mostra que realmente o Brasil ele é uma potência agrícola e vai se tornar ainda mais importante no mercado internacional. Hoje, só para trazer falando em panorama para vocês, o Brasil é o primeiro produtor de laranja, maior exportador de suco de laranja, é o primeiro produtor de cana-de-açúcar, maior exportador de açúcar. Ele é o segundo na produção de frango, já está quase aí galgando a primeira colocação, e é o primeiro exportador de frango. O Brasil, hoje, em 2020, tem um recorde a comemorar, é o primeiro, passou os Estados Unidos como o maior produtor de soja e o maior exportador de soja. O Brasil também é o terceiro na produção de milho e o segundo em exportação, mas daqui a pouquíssimo tempo o Brasil vai passar a ser o principal exportador de milho mundial. No café, nós somos o primeiro em produção e o primeiro em exportação. O que o Brasil deve aproveitar com todos esses números? Sentar no topo e ficar no topo ou buscar novos mercados? Nós temos que, duas coisas, buscar novos mercados e também procurar agregar um pouquinho mais de valor nas nossas exportações. Então, por exemplo, a gente é o primeiro exportador de café, então vamos exportar o café em cápsula. Não só o café commodity. Nós somos o primeiro exportador de soja, vamos buscar exportar mais carne, que é a soja agregada ali na carne. Nós somos o segundo exportador de milho, vamos ser provavelmente, rapidamente, o primeiro em exportação de milho mundial, vamos agregar na carne. Então, esse é o dever agora do Brasil, procurar perante o mercado internacional e falando um pouquinho do panorama. Quando a gente fala em agronegócio, todo mundo entende que o agronegócio é toda a cadeia. Eu já escutei muita gente chamando a agricultura de agronegócio, a pecuária de agronegócio. Não está totalmente errado, mas nós temos que ver que o grande guarda-chuva, o grande chapéu agronegócio, embaixo dele nós temos a produção, que é a agricultura e pecuária, a agropecuária, temos serviços, temos a agroindústria e temos o comércio. Lógico, quem que é o carro-chefe de tudo isso é a agropecuária. Sem a agropecuária, o restante dos pilares do agronegócio seriam estéreis, não existiriam. Então, hoje, a agropecuária puxa o carro, seria a máquina a vapor do grande trem do agronegócio brasileiro. E para trazer um panorama para vocês, eu foquei um pouquinho mais, além dessas informações de mercado, dessas informações de abertura, eu queria dar um pouquinho mais de destaque para a agropecuária, principalmente a agricultura. Nesses 40 anos de evolução da agricultura,
O que nós podemos destacar nos últimos 40 anos ou nos últimos 60 anos? Nós tivemos um aumento, um incremento em área agricultável em 70%, um aumento de 250% em produtividade e um aumento de 400% em produção. O que significa que o país poupou 150 milhões de hectares com a evolução, com a grande revolução agrícola. Falei da Embrapa agora há pouco, com o projeto do trigo no Mato Piba. Ela realmente foi a grande responsável aí por toda essa revolução verde no Brasil. E tudo isso preservando. O Brasil hoje, o nosso agronegócio, a nossa agropecuária principalmente, ela é criativa, ela é inovadora e ela é muito sustentável. Eu vou mostrar para vocês no decorrer da nossa apresentação de como ela é criativa, inovadora e sustentável. Sustentável, vamos começar ao contrário. Tudo isso que o Brasil faz em apenas 9% do seu território. O Brasil hoje tem 66% do território bloqueado. Não vai se mexer nunca. São áreas indígenas, são reservas. 20% das reservas naturais do país estão dentro das propriedades rurais. Hoje, os agricultores preservam mais do que os nossos parques estaduais e parques nacionais. A grande preservação do Brasil, segundo a NASA, né, ela chegou a chancelar esse trabalho, é dentro das propriedades rurais. Então, vocês vejam de como o produtor rural, a nossa agropecuária é sustentável. O que é diferente no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que só tem 20% de vegetação e utiliza 18% do seu território para a lavoura, enquanto o Brasil hoje gira em torno de 9%. Brasil, nosso agronegócio, a nossa agropecuária é muito sustentável. Então, aonde que nós vamos aumentar a área, falando em agropecuária, para aumentar a produção de alimentos? Nós temos que dobrar a nossa produção de alimentos para a gente contribuir com aquele aumento de 70% mundial até 2050, para garantir a paz mundial, que o agro é paz, o agro é alimento na mesa do mundo todo. A agricultura brasileira vai avançar sobre as pastagens. Nós temos hoje 180 milhões de hectares de pasto, com mais ou menos 200 milhões de cabeças de boi. Essa pastagem ela vai reduzir para em torno de 150 milhões de hectares, e nós vamos galgar em cima de pastagem degradada 30 milhões de hectares para a agricultura. Mais sustentável, mais inovador que isso, eu nunca vi. Produtor rural brasileiro aprendendo a plantar soja na areia, por exemplo, em pastagem degradada, com muita inovação, com muita biologia aplicada ali, utilização de biológico, utilização de integração lavoura-pecuária. Então, é onde o Brasil vai ampliar o seu share de produção de alimentos, avançando 30 milhões de hectares em cima de pastagem. E o que nós vamos fazer com os nossos bois? O nosso pecuarista também é muito criativo, inovador e sustentável. O pecuarista, investindo em tecnologia, investindo em melhores condições para a sua pastagem, em alimentação, em nutrição, acabou na pecuária brasileira aquele efeito sanfona. Na chuva, o boi engorda, na seca, o boi emagrece. Isso não é possível mais. O Brasil, o pecuarista brasileiro, com essa redução de área de pecuária, ele vai ter que otimizar. E ele está fazendo o dever de casa, ele está fazendo isso. Então, esse avanço de 30 milhões de hectares sobre a pastagem, em nada vai impactar a nossa pecuária, falando aí um pouquinho em agropecuária. Então, essa é a grande aptidão do agronegócio brasileiro, que ele é inovador, criativo e sustentável. Eu trouxe uma linha do tempo para vocês, que eu achei importante aqui nessa fala de marcos, né, que foram relevantes para o setor de grãos brasileiro. Então, essa linha do tempo, o que ela engloba, resumidamente? Em 73, o programa de crédito rural foi muito importante para alavancar a produção aqui no Brasil. Em 73 também, a criação da Embrapa, que eu não preciso nem dizer, já em breve relato que eu tive aqui, o quão importante foi a Embrapa aqui para o Brasil.
Nos anos 80, a primeira variedade de soja adaptada para o cerrado. Eu hoje estou transmitindo aqui do Mato Grosso. Eu rodo o Brasil todo agrícola. Hoje eu estou aqui do Mato Grosso e eu estou vendo essas terras que ninguém dava um valor sendo o celeiro do país. Então, a primeira variedade de soja é um grande marco temporal dos anos 80. Em 94, o Plano Real, que trouxe uma estabilidade econômica para o país. Em 94 também, a criação da CPR, que é a Cédula de Produto Rural, muito importante para a aquisição de crédito, que nada disso funciona sem crédito. Em 96, a Lei Candir. A Lei Candir simplesmente zera impostos para exportação. Nós não podemos exportar tributos, exportar impostos. Então, a Lei Candir ela zera os impostos para exportação, o que também ajudou o Brasil a alavancar as suas exportações. De um país totalmente importador, passou a ser um país fornecedor de alimentos para o mundo e, novamente, garantindo a paz mundial. Em 97, a Lei de Proteção de Cultivares. Em 2000, o Parque de Máquinas brasileiro, totalmente defasado, foi instituído o Moderfrota, que foi o início, ali nos anos 2000, da grande modernização do Parque de Máquinas brasileiro. Também nos anos 2000, a soja precoce e super precoce, aonde que possibilitou para o produtor rural brasileiro começar a inserir uma segunda safra, que no começo era chamada de safrinha. Hoje nós chamamos de segunda safra, porque realmente ela é uma grande safra. Não é mais uma safrinha. Hoje o produtor realmente investe na produção, seja de milho, seja do algodão, seja do feijão, seja no capim, para fazer a integração lavoura-pecuária. Em 2005, outro marco temporal, a Lei de Biossegurança. E em 2010, a agricultura de baixo carbono. Esses são os marcos temporais que eu separei aqui para vocês, para passar um pouquinho esse panorama do agronegócio brasileiro. Só que de tudo isso que eu passei para vocês, eu reservei 3 grandes revoluções que eu acho importante destacar. A primeira, na década de 70, o plantio direto na palha. O plantio direto na palha, eu moro, né, no Paraná, numa região de terra roxa, aquele latossolo vermelho, onde convivia com erosões, assoreamentos de rio, e foi onde começou o plantio direto na palha no Brasil, ali na região de Cambé. Década de 70, plantio na palha. O plantio na palha preservou os rios, trouxe mais vida ao solo e hoje é o grande potencial da agricultura brasileira para subir as nossas áreas de agricultura para aquela pastagem com bom plantio direto. Então, essa foi a primeira grande revolução. A segunda grande revolução, década de 90, eu trouxe para vocês as variedades de soja precoce e super precoce, que é onde iniciou a primeira e segunda safra, chamada de safrinha. Então, essa é a segunda grande revolução. E a terceira grande revolução que eu trago para vocês é agora no século XXI, que é a integração lavoura-pecuária. Essa subida da soja, essa subida da agricultura para as pastagens, em muitos locais não é possível realizar a primeira e a segunda safra. O que os produtores, junto com a Embrapa, junto com, não só a Embrapa, com todas as universidades desse país, com a iniciativa privada, que é muito importante aqui no Brasil, desenvolvendo cada dia melhor a integração lavoura-pecuária, em muitos locais, a integração lavoura-pecuária e floresta. Isso é inovação, isso é sustentabilidade. É o que eu sempre bato, que o nosso agronegócio é inovador, criativo e sustentável. As 3 grandes revoluções mostram aqui para vocês o quanto o Brasil é inovador, criativo e sustentável. A grande revolução do século XXI, integração lavoura, pecuária e floresta. Plantar soja na areia, como? Integração lavoura-pecuária. Lavoura, pecuária e floresta. Além da soja, além do boi, a madeira. É a nossa terceira grande revolução. Mas nós temos desafios. Eu não falei para vocês que o nosso agronegócio é criativo, inovador e sustentável? Um pouquinho de inovação e sustentabilidade eu mostrei para vocês. Agora, o porquê de criativo? Nós temos grandes desafios. E o primeiro desafio que eu trago aqui para vocês nesse panorama é o desafio da mão de obra.
Nós temos muita tecnologia, eu vou abordar um pouquinho de tecnologia e inovação no final com vocês, mas o nosso grande gargalo hoje, mão de obra, é o primeiro. Por quê? Tecnologia, você vai lá, aperta 2 botões e programa. Com essa pandemia toda, a tecnologia está se mostrando que a gente consegue falar até para mais pessoas do que antes. Eu estou aqui falando para centenas de pessoas, o que, de repente, eu não conseguiria por falta de espaço e pela logística. Então, tecnologia você programa. Pessoas têm que ser desenvolvidas. Esse é o grande gargalo que eu vejo aí, o primeiro grande gargalo dentro do agronegócio que deve ser melhorado. Gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, capacidade de decisão, negociação e orientação. Então, nós temos que desenvolver as pessoas. Então, o nosso primeiro ponto crítico, onde o produtor tem que ter uma criatividade, é na gestão de pessoas. O segundo ponto que nós devemos também, e nós somos criativos, mas não só criativos, nós temos que desenvolver, que é a logística no país. Eu trouxe esse ponto, assim como a mão de obra, onde eu vejo que é um gargalo, que demanda uma certa criatividade aí do nosso agronegócio. Só um exemplo para vocês, que é o problema do custo rodoviário aí do Brasil. O frete marítimo para a China, Brasil e Estados Unidos é mais ou menos o mesmo valor. Aonde que o nosso país perde? No custo logístico rodoviário. Por exemplo, a Argentina gasta em torno de $40 tonelada de custo rodoviário total interno. Estados Unidos, $20. O Brasil, $90 a tonelada. Então, é o grande gargalo hoje, é onde o produtor, nosso agronegócio como todo, está sendo muito criativo. A gente tem algumas melhores, como a conclusão, depois de 40 anos da BR-163, hoje nós temos projetos aí de linha de trem acompanhando a BR-163 para levar essa produção do Centro-Oeste, que é onde eu estou aqui hoje, para o Arco Norte, que é para onde a produção aqui do centro do Brasil deve ir. Não tem que descer para Paranaguá, para Santos, nem para São Francisco, para lugar nenhum. Tem que ir para o Arco Norte, que é onde a gente vai ter o grande desenvolvimento portuário brasileiro, tem que ser no norte do país, que vai aproximar o Brasil dos seus principais clientes. Falando um pouquinho da criatividade brasileira, também separei para vocês um pouquinho, para falar um pouquinho sobre gestão. O produtor brasileiro, como eu já mostrei nos dados agora há pouco, o produtor brasileiro ele galgou produtividade, galgou produção por hectare, século XXI, produzindo soja, produzindo milho, produzindo carne no mesmo hectare de solo. Então, a parte de tecnologia e inovação no campo, na agronomia, dentro da porteira, está resolvido. Lógico, está resolvido, mas nós temos que, cada vez mais, melhorar o desenvolvimento de melhores recursos. Onde que o brasileiro, o nosso produtor rural, o nosso pecuarista, o nosso agronegócio peca? Vem pecando, excluindo grandes grupos do país, na eficiência de gestão. Uma pesquisa no nosso escritório, feita com alguns médios e pequenos produtores, como eu falei para vocês, grandes grupos têm uma eficiência de gestão exemplar, inclusive, para os pequenos e médios. 20% hoje dos agricultores pesquisados, eles têm uma gestão profissionalizada. 80% ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu rodo muito o Brasil. Então, o Brasil é um continente. Eu vejo no país várias ilhas de gestão. Então, vou dar um exemplo para todos vocês. Onde que eu vejo, Nivaldo, a melhor gestão nos produtores? No lugar mais inóspito do Brasil, com um pouquinho mais de problema climático, que é o Mato Piba. Hoje eu vejo o Mato Piba, os produtores, um passo à frente em termos de gestão profissional. O Centro-Oeste brasileiro também tem uma gestão boa, mas pela questão climática ser um pouquinho mais regular do que o Mato Piba, essa gestão ela já fica um passo atrás da gestão do produtor do Mato Piba,
E o sul do país, por termos produtores menores, cooperativas, que normalmente dão suporte para esse produtor, é onde o produtor tem menos gestão profissional. Então, só para vocês entenderem como se comporta a questão da gestão no país. Onde que eu vejo os pontos de melhoria de gestão para os produtores? Como eu falei, 20% são profissionais, estão com uma gestão profissionalizada, 80% ainda tem que melhorar. Precisa de um melhor planejamento na produção e comercialização. O produtor rural perde muito dinheiro com comercialização. Gestão de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma coisa que deve ser trabalhado melhor pelos produtores. Relatórios gerenciais, para onde o dinheiro está escapando e o produtor não está vendo. Capital de giro e um plano de investimento. Muitas vezes o produtor, o pecuarista, e até mesmo a parte de comércio e serviço, compra, faz investimento no impulso, na paixão, isso não deve ser feito mais. Então, tem que ter um plano de investimento, gestão da relação humana. Eu trouxe para vocês que a tecnologia a gente programa, o ser humano a gente tem que desenvolver. Programas de meritocracia e capacitação para esses líderes que o produtor tem em campo. E, finalmente, um plano de sucessão. O produtor, ele ainda não desenvolve não desenvolve sucessores. Já a indústria, é necessário desenvolvimento de sucessor. Então, por isso, eu coloquei aqui para vocês que uma das melhoras é o plano de sucessão. Isso deve equilibrar as forças. Então, eu vejo hoje, dentro do agronegócio, 80% das forças, da grande força do produtor rural, do pecuarista, tecnologia, sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos. E 20% de suas forças em estratégia, em gestão, em finanças, em pessoas, em comercialização. Um ponto que eu coloco aqui para vocês é a questão jurídica. Com a implementação e a aprovação da nova lei do agro, a questão jurídica também deve ser observada pelo produtor. Nós temos alguns mecanismos novos aí de atração de investimento que, de certa forma, sem uma boa orientação, pode trazer um perigo para o produtor rural. Mas, voltando, está desequilibrada a balança. 80% de força, tecnologia, semente, 20% na gestão. Nós precisamos o quê? Equilibrar essa balança para deixar as forças equilibradas, para o produtor também ter um desenvolvimento de gestão, desenvolvimento humano dentro da sua propriedade, equiparado com a tecnologia e inovação no campo. Alguns cenários onde o produtor o que o produtor tem que fazer para melhorar esse equilíbrio das forças? Planejamento estratégico, uma boa gestão comercial, gestão financeira, gestão de logística e, principalmente, gestão de RH. Eu fiz um adendo aqui, que é a gestão jurídica. A nova lei do agro trouxe 2 mecanismos importantes, que é o patrimônio de afetação e a cédula imobiliária rural. Isso vai melhorar a atração de investimento para o agronegócio, porém perigoso sem uma boa gestão jurídica. Esses são os pontos que eu coloco para vocês para a gente conseguir equilibrar as forças. Pois bem, caminhando na nossa linha do tempo, aí falando um pouquinho de jurídico, gestão, inovação e tecnologia. O futuro chegou na agricultura, chegou. Startups vem engolindo, vem tendo um rebuliço de startup aí dentro do nosso agronegócio, mas nós devemos ter muito cuidado. Eu faço mentoria de startup e venho acompanhando de perto algumas startups do agronegócio. A grande pegada que hoje a pessoa que deseja entrar no agronegócio através de uma startup, através de uma empresa de tecnologia. O futuro chegou, a agricultura digital está presente, mas nós temos que o ponto mais importante de uma startup, de uma inovação, a inovação ela deve gerar riqueza, ela deve necessariamente aumentar faturamento
ou reduzir custo, ou melhorar processo. Uma inovação, uma startup, um programa de inovação dentro de uma fazenda, dentro de uma indústria, dentro de um comércio, se ela não gerar riqueza, se ela não melhorar processo, ou se ela não reduzir custo, ela não vai passar de uma invenção. Então, temos que ter muito cuidado. Algumas startups que eu acompanho, acompanho assim, não como consultor, mas acompanho como um grande admirador. Elas nasceram a partir de uma necessidade. Tem uma startup, até eu conheço os donos dela, que é a Perfect Flight, que é uma startup que eu admiro muito. Até se o pessoal estiver acompanhando aí, um grande abraço para o Cris, para o Leonardo, para todo o pessoal lá da Perfect Flight. Ela surgiu através de uma necessidade. O pulverizador, o avião, né, que saía para pulverizar as plantações, o produtor ficava olhando, e como que o produtor teria certeza da onde realmente o pulverizador estava passando? E essa startup surgiu simplesmente para dar um relatório para o produtor e também para o aplicador da sua assertividade, da sua eficiência na aplicação. Resumidamente, é isso. Por que eu trouxe o exemplo da Perfect Flight? E tem inúmeras outras startups. Porque ela nasceu a partir de uma necessidade. Ela melhorou processo, ela melhorou faturamento, porque ela reduziu o custo. Ela melhorou a assertividade de aplicação e reduziu o erro. Então, realmente, ela é uma inovação. Muitos alunos aqui me ouvindo, e muita gente embarcando nas startups do agronegócio, e eu deixei isso realmente anotado aqui para vocês, para eu não esquecer de falar que é um ambiente muito próximo. Você lançar uma startup, lançar um projeto de inovação e ele virar uma invenção. A partir do momento que ele vira uma invenção, quando a empresa precisa cortar custo, é o primeiro lugar que a empresa vai cortar custo. Então, lembre sempre disso. Aumentar faturamento, ou reduzir custo, ou melhorar processo. Esse é o grande objetivo da tecnologia, da inovação no agronegócio. O futuro da produção depende dessa integração da inovação, da produtividade sustentável. A gente está falando muito de sustentabilidade hoje aqui. Isso tudo vai trazer boas oportunidades para o agronegócio, para a produção rural. Lembre-se sempre da inovação. Vamos montar um setor de inovação dentro da fazenda? O que eu vou melhorar de processo? O que eu vou de reduzir custo? O que eu vou trazer mais faturamento? Com essas 3 palavras-chave, uma startup nunca vai morrer, se ela conseguir atingir esse objetivo. A gestão 4.0, que é mais ou menos o que a gente tem falado aqui, o líder passa a desempenhar um bom papel. E esse papel é conseguir organizar toda essa massa crítica dentro da propriedade, dentro da indústria, dentro do agronegócio, voltado para agregar competência. Na verdade, o líder, que vamos ter outras palestras de liderança, por isso que eu não vou falar mais nada além disso, o líder ele tem que ser o grande orquestrador disso tudo. Por isso, da importância dessa gestão 4.0, da inovação bem colocada dentro do agronegócio. Para a gente caminhar aí para o final, não sei como que está meu tempo, eu tenho marcado aqui, creio eu que já estou atingindo aí os 30 minutos. Para a gente caminhar para o final, eu trouxe para vocês alguns dados, e eu acho muito importante trazer isso dentro de um panorama. Então, nós falamos um pouquinho aí da parte jurídica, falamos um pouquinho de gestão, trouxe vários números para vocês novos aí do Brasil, do agronegócio brasileiro, mas eu queria destacar a força do agronegócio brasileiro no mundo e o quanto a gente pode melhorar. Eu coordeno um programa de qualificação para exportação da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Atração de Investimento, que é responsável pela marca Brasil, que é a agência responsável por colocar o Brasil no mundo. Falando do agronegócio e do panorama, que é o título da nossa palestra aqui hoje.
Nesse primeiro semestre de 2020, o Brasil somou 21 bilhões em exportação de dólares, apesar da crise. E o principal país parceiro que puxou essas exportações foi a China. Só para a China, nesse primeiro trimestre desse ano 2020, foram 7,2 bilhões de dólares exportados, representando um total de 34% em nossas exportações. De 100% que a gente exporta para o mundo, a China é responsável hoje por 30% da compra. Na soja, de 100% que a gente exporta para o mundo, a China é responsável por importar 80% da nossa soja. Então, a China é um grande parceiro, assim como Estados Unidos, Argentina e os Países Baixos. A Índia ainda não entrou, mas vai entrar como próximo grande parceiro brasileiro. O que eu queria destacar para vocês, o Brasil hoje, ele atende 170 mercados internacionais. Só no último ano, 2019, 2020, o Brasil, com o trabalho do MAPA, ele fez uma abertura de 65 novos mercados, sendo 30 somente em 2020. Isso eu vejo na seara de promoção de exportação do comércio exterior, a principal, não barreira, mas a principal oportunidade brasileira. A China é um grande parceiro, Estados Unidos é um grande parceiro, a Argentina é um grande parceiro, os Países Baixos, Europa, mas nós temos que pulverizar ainda mais as nossas exportações. Eu trouxe um dado aqui para vocês, porque estamos falando de panorama, o ranking das exportações brasileiras. Soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne bovina, frango, farelo de soja e café. Os principais destinos das nossas exportações. Como eu falei, China, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Precisamos ampliar esses mercados. E já está sendo feito um trabalho de ampliação de mercado brasileiro. Hoje, o Brasil representa no mundo, um dado de 2019, como o 27º no ranking mundial de exportações. Quando a gente fala em comércio internacional, não é só importação, é o giro, importação e exportação. Não tem problema nenhum o Brasil aumentar, com os acordos bilaterais, aumentar as suas importações. Consequentemente, com toda certeza, aumentaremos ainda mais as nossas exportações e também a nossa carteira de clientes. Então, a China é o principal país que realiza comércio internacional, seguido pelos Estados Unidos. Terceiro, a Alemanha. Japão, pequenininho, é o quarto. Coreia do Sul, pequenininho, é o quinto. Holanda, pequenininho, sexto. O Brasil está só em 27º. O MAPA tem feito um trabalho muito importante para aumentar a competitividade brasileira fora e também para abertura de mercado. Hoje, o principal trabalho do agronegócio brasileiro é ampliar mercado. Eu trouxe alguns exemplos, creio eu já está estourando o meu tempo, professor, mas é rapidamente. Trouxe alguns exemplos desse ano de 2020, o que o Brasil abriu de mercado. Por exemplo, Estados Unidos. O Brasil abriu o mercado para um novo produto lá, que é o concentrado desidratado proteico bovino. Irã, tabaco. Japão, lácteos para alimentação animal. O Kuwait, carne bovina, na verdade foi uma reabertura, o Brasil tinha perdido esse mercado. Taiwan, alimentos preparados para animais. Emirados Árabes, material genético avícola. Índia, gergelim. Tailândia, leites e produtos lácteos. Austrália, produtos lácteos, queijos. Esses são alguns exemplos da abertura de mercado brasileiro. 2019, México, couro, pele de animais e arroz beneficiado. Enfim, esses são alguns exemplos de abertura para novos produtos e abertura de novos mercados brasileiros. É aquilo que o Brasil, alinhado com todo o agronegócio dentro da porteira, com toda a eficiência de gestão, com a nossa inovação e tecnologia, a cereja do bolo é ampliar mercado internacional. Finalizando, professor, esse panorama do agronegócio brasileiro,
eu trouxe aqui para os alunos desafios do agronegócio, na minha visão, para aí os próximos anos. Criar uma cultura voltada para a inovação é um grande desafio. O agronegócio brasileiro não pode ser inventivo, ele tem que ser inovador, e para ser inovador, volto a repetir, tem que melhorar processo, reduzir custo e aumentar faturamento. Consolidar uma governança e gestão de negócio. Lembra da balança que está desequilibrada? Precisamos equilibrar a gestão aliada à tecnologia, à agronomia, ao campo, 50% de força em cada uma. Definir estratégias, isso passa pela liderança, definir estratégia, alinhar as equipes. Muitas fazendas, muitas empresas que eu acompanho, as equipes estão desalinhadas. Intensificar ainda mais a automação, a utilização de ferramentas digitais e de tecnologia da informação. Tecnologia da informação também para a gestão é muito importante. Potencializar ainda mais a produtividade agrícola e dos profissionais através de capacitação. Vamos lembrar da integração lavoura-pecuária, que vai trazer muito benefício aí no século XXI para o Brasil. É a terceira grande revolução da agropecuária. Estruturar planos de meritocracia, aí a gente volta para a gestão de pessoas. Desenvolver líderes que gerem novos líderes. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem um líder, ele vai deixar de ser líder. Ele vai ter que fazer a sucessão. Não só a sucessão familiar, como a sucessão empresarial. Então, nós temos que desenvolver líderes que gerem novos líderes. E, por fim, nosso grande desafio, ampliar e aumentar os mercados internacionais para os produtos brasileiros. Lembrando que o agro é paz, porque o agro traz alimento para o mundo, e o mundo sem fome nunca mais haverá um problema de guerra. Então, nós teremos... O Brasil é o grande responsável pela paz mundial. Professor, eu acho que era esse o meu recado. Creio eu, estou olhando aqui no meu cronômetro, ter ficado dentro do tempo. Desculpa falar um pouco rápido, mas eram muitas informações que eu queria trazer para o pessoal. E estou aberto para as perguntas. Ok. Muito bom, excelente, excelente, Nivaldo. A sua fala literalmente foi um panorama do agronegócio no Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Diego, está liberado o áudio aí? Vamos lá. Então, temos várias perguntas, muitas perguntas, e nós temos 10 minutos para responder o que der para responder dessas perguntas. Professor, então, oi. Desculpa te cortar. Eu deixei para o Diego os meus contatos, tá? Então, lá tem meu e-mail, Instagram, tem o site da Forester, que é o meu escritório de consultoria, tem o Instagram da Forester. Então, aquilo que a gente não conseguir responder aqui, ou que eu também não souber, eu vou falar, o pessoal pode mandar o e-mail para lá. Maravilha. Então, vamos lá para as perguntas. Eu acho que o que eu estou achando muito interessante é que nós tivemos uma palestra do Beto Veríssimo, a sua veio numa visão empresarial, que eu acho que é complementar tudo que vem sendo dito, e a próxima, que vem falar do empreendedorismo sustentável, vem como complemento disso também que você está falando. Ou seja, a gente tem uma manhã literalmente sistêmica. Do agro aí vai se mostrar da melhor forma possível para os nossos participantes. Gustavo Alain Siniscauti, acho que é. Ele diz o seguinte: como produzir as principais culturas citadas com a redução ou sem degradar o ambiente produtivo, como é feito nos dias de hoje, apesar de toda a inovação e tecnologia disponíveis? Como eu coloquei, professor, o agronegócio brasileiro é o que mais preserva o meio ambiente. 20% toda a nossa reserva de vegetação está dentro das propriedades rurais. Aumentar a produção de alimentos foi como eu coloquei. Nós temos 180 milhões de hectares de pasto, muitos deles degradados. Eu estou aqui na região oeste do Mato Grosso, Tangará da Serra, a soja está caminhando para a região de Cáceres, para aquela região
extremamente pecuarista, avançando sobre o pasto degradado. Essa é a grande fórmula para aumento da produção de alimentos sem desmatar. Caminhando sobre a pastagem degradada, com um bom planejamento, uma integração lavoura-pecuária, e muitas vezes lavoura-pecuária e floresta, o gado sendo reduzido, o pasto dele, mas com tecnologia e inovação, a gente reduz, mas melhora a produtividade de carne. Essa é a grande vedete brasileira que o Brasil está sendo vendido para o mundo. O aumento de área sem cortar uma sequer árvore. Maravilha. Antônio Alberto Rocha, no cenário pós-pandemia, o agronegócio brasileiro pode ter vantagem em relação aos países concorrentes? O agro não para. A exportação de alimentos e o abastecimento brasileiro, o pessoal urbano pode perceber que não parou. Pós-pandemia, como o agro não para, eu não vejo muita mudança antes, durante ou pós-pandemia para o nosso fornecimento de alimentos para o mundo. Durante a pandemia, a China aumentou as importações brasileiras. Então, eu creio que a pandemia, em cima das nossas exportações, em cima da nossa agropecuária, não vai ter muita influência. Onde que eu vejo a pandemia e o pós-pandemia com um pouquinho mais de dificuldade? Na agroindústria. Então, eu estou vendo aí uma redução de consumo de carne bovina, o pessoal saindo da carne bovina, partindo um pouquinho para o frango, saindo do frango e indo para o ovo. Eu vejo a agroindústria brasileira com uma certa dificuldade, a indústria da moda, porque o agro também é roupa, a indústria da moda com certa dificuldade. Então, eu vejo assim, a agropecuária não com tanta dificuldade, a agroindústria um pouquinho mais de dificuldade, mas a nossa sorte é que as exportações estão caminhando, então aquilo que o mercado interno está deixando de consumir, a exportação está mantendo um pouquinho a receita das empresas. Não sei se eu consegui respondê-lo. Com certeza. Eu só acrescentaria que talvez na pandemia a agricultura familiar sofre. Professor, bem colocado. Desculpa, pequena produção. Eu esqueci de falar. Hortifruti, lácteos e o setor de flores, com a pandemia, está sofrendo demais. O pequeno produtor, que normalmente é quem produz, né, a hortifruti, as flores, os lácteos, realmente está passando por um problema sério. Eu anotei e esqueci de falar na palestra. Obrigado, professor. Olha só, eu vou jogar uma perguntinha mais polêmica, mas você tem muita competência para responder com certeza. Igor, ao ter essa visão de que o norte é o futuro do agronegócio brasileiro, isso não acarretaria em uma maior degradação e grilagem de terras? Não, de forma alguma. Nós tivemos a última MP da regularização fundiária, infelizmente ela não foi para frente. Primeiro, o norte está preservado. A agricultura em determinadas regiões do norte do país, ela não pode avançar sobre mais do que 20% da área. Normalmente, essas áreas que já estão abertas no norte do país são áreas de pastagem. Eu tive recentemente na nossa nova fronteira agrícola aí no Tocantins, e eu não vi nenhum pé de cerrado, eu não vi nenhum rio sendo prejudicado pela entrada da agricultura no norte do país. Tenho amigos que plantam soja no Pará e estão plantando soja em cima de área de pastagem, já área de pastagem há mais de 30, 40 anos. Então, eu não vejo isso, o avanço da agricultura sendo o grande desmatador. Temos que avançar sobre pastagem que já está lá consolidada há mais de 30, 40 anos, com integração lavoura-pecuária. Eu tenho amigos que plantam em Roraima, inclusive o plantio em Roraima é o calendário americano, e não foi avançado sobre floresta, sobre mata, e sim sobre pastagem. Bom, essa é uma pergunta mais complexa. A professora Silvia Elaine diz:
como está a inovação da agropecuária brasileira frente à produção de carne animal em laboratório, através de cópias de células animais, ou seja, sem matar o animal para comer? Eu tenho visto, até foi uma febre nos Estados Unidos, nós tivemos até o Blairo Maggi, né? Ele estava no restaurante nos Estados Unidos comendo aquela carne de laboratório. Professor, eu não sou xiita de falar que é um mercado que deve ser ignorado. Essa carne fabricada em laboratório, entre aspas, né? Ela tem mercado para tudo. Então, nós temos os consumidores de carne bovina, os bárbaros, que são, né, aquela turma da churrascada, mas nós também temos que atender o público vegano, o público que não esqueci o nome do pessoal que não consome nada oriundo de animal. Temos público para tudo. Então, a gente não pode fechar os olhos e falar que a carne vem do boi. Não. Temos público para carne do laboratório, temos público para carne vegetal, para carne de soja, e eu acho que a gente tem que entrar na onda e aproveitar. Eu estou vendo em cidades grandes muito container, antes da pandemia, um pouco mais, mas muito container para produção de hortifruti. Então, assim, qual que é o problema da gente produzir um hortifruti hidropônico dentro de um container numa grande cidade? Vai estar mais próximo do consumo. Nem por isso vai prejudicar lá o produtor de hortifruti, o pequeno produtor que está lá no seu sítio no interior. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas ondas para ampliar mercado. O Brasil tem potencial para atender a todos. Nivaldo, nós temos duas perguntas e eu não queria deixar passar, porque elas são boas. A primeira, eu gostaria que você respondesse em 1 minuto, se possível for. Então, para que dê certo, teria que seguir essas funções: planejar, organizar, dirigir e controlar? Professor, cortou, eu perdi a metade da pergunta. Então, desculpa. A pergunta é de Dínio Carvalho. Então, para que der certo, teria que seguir essas funções: planejar, organizar, dirigir e controlar? Sim. O Brasil, a agricultura, o agronegócio está tendo muita receita. E receita não é sinônimo de lucratividade. Eu tenho um grande amigo, que até eu mandar um abraço para ele, o Eduardo, ele fala, não adianta eu ter receita e produtividade sem lucro. Então, realmente, nós temos que organizar, nós temos que, principalmente, controlar. Hoje, o agronegócio não coloca o preço sobre o produto dele, então nós temos que controlar as nossas despesas para, no final, na última linha, o nosso agro ter lucro. Porque não adianta a gente faturar muito, explodir faturamento, gritar aos 4 cantos do país que estamos tendo X bilhões e somos responsáveis por X bilhões de dólares na nossa economia, se no final o produtor, nosso agronegócio em si, não tenha lucro. Então, realmente, temos que organizar e principalmente controlar. Controle hoje é a chave do negócio, mitigar riscos. Então, tem muitas outras perguntas. Professor, os demais que fizeram as perguntas, mas o doutor Nivaldo aí está se colocando à disposição para depois responder a quem, acho que travou um pouco ali no YouTube, né? Mas a pergunta é o seguinte, Nivaldo: dicas para quem está começando a empreender na consultoria rural. Como conquistar o pequeno produtor com esses conceitos de inovação e gestão? Mostrar aquelas 3 palavras que eu falei que eu acho que é necessário repetir. Não adianta você vender uma inovação, vender uma ideia, tentar inserir uma tecnologia, se não trazer melhoria de processo, ou melhorando o processo você reduz custo, ou trazer mais receita, mais lucro. Sem isso, a inovação não vai passar de uma invenção. Então, é o ponto-chave. Como que você convence um pequeno produtor? Mostrando que ele vai ter lucro, ou que ele vai melhorar um processo e reduzir custo. É a chave do negócio.
Acho que travou aqui para mim, professor. Professor? Não sei se eu estou online, meu professor Sandro caiu, ele tá para retornar aqui. Até que o professor retorne, eu queria deixar um recado para o pessoal. Acesse o site da forrester.com.br, meu escritório de consultoria. Lá vocês vão ver um pouquinho do nosso trabalho. A gente trabalha nesses 4 pilares de consultoria para o agronegócio: jurídico, gestão, inovação e tecnologia. Eu deixei para vocês os meus contatos, né, o meu e-mail, o meu Instagram, que é aberto, fiquem à vontade para olhar lá um pouquinho da minha atividade, e o Instagram também da Forrester. Aí você pode acompanhar não só a Forrester, como me acompanhar em todas as redes sociais aí. Professor Sandro? Opa! Escuta? Estou escutando. Opa! Então, Nivaldo, eu tive um probleminha aqui de internet. De ontem para hoje teve muita chuva aqui, muito vento, a internet piorou bastante. Mas, olha, agradecer a sua participação. Foi excelente, muito, mas muito boa mesmo a palestra. Eu acho que dentro daquilo tudo que a gente já havia começado, e melhor ainda, não é? Tem muitas perguntas, infelizmente a gente não vai poder responder a todas pelo tempo, mas desde já dizer mais uma vez muito obrigado pela participação, e se você tiver uma palavrinha final aí, por favor, pode fazer para encerrar a nossa palestra. Beleza. Novamente, professor, agradecer a confiança sua, de toda a equipe, o Diego, né, que está nos bastidores aí. Isso. Um abraço, Diego, muito obrigado por toda a atenção aqui no pré e no pós-evento. Agradecer à Universidade de Sergipe e me colocar à inteira disposição, professor, para todos vocês aí no pós-pandemia. Quem sabe a gente possa dar um abraço pessoalmente, eu conhecer nosso belo Sergipe, que é um estado que eu não conheço. Eu adoro rodar por esse Brasil, sou apaixonado por esse nosso Brasil, não só o Brasil do agro, mas o Brasil urbano também, é muito lindo. Então, um grande abraço a todos, eu agradeço, deixei meus contatos, o Diego pode passar aí para vocês depois. E uma boa semana a todos, um excelente simpósio. Grande abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente vai fazer um intervalo bem rápido para em seguida vir com o Dr. Rafael Medeiros, que vai falar sobre empreendedorismo sustentável. Obrigado mais uma vez, Nivaldo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.